É um prazer ter vocês conosco. Nossa live chamada Bíblia e Psique, com o Rodrigo e com a Débora. O Rodrigo já está aqui e a Débora já está conectando com a gente. Só um minutinho. Mas muito bom poder ter esse espaço, Fábio, muito bom poder ter esse tempo. E conforme vamos falando, vamos pensando e aprendendo, é um privilégio dividir esse espaço com vocês. Uhum. Rodrigo, podemos começar aqui. A Débora ela pode entrar na sequência? Pode ser? Claro, pode sim. Então, a Bíblia e Psique é o tema. Eu quero agradecer a Deus e ao Rodrigo que está aqui, Rodrigo César Vieira. É um amigo, também psicólogo clínico, pastor batista, faz doutorado em estudos interculturais pela Columbia International University. E assim como a Débora, é membro pleno do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, CPPC, que no ano que vem fará 50 anos. Eu quero já mostrar aqui o livro para vocês, Bíblia e Psique, que é um livro organizado pelo Ageu Lisboa, Débora Esquárcio, Eliane Leitão, pela editora Ultimato, lançado esse ano. Tem ótimos textos que fazem essa conexão entre psique, psicologia, psiquiatria e Bíblia. O intuito dessa live aqui é para que a gente conheça um pouco o livro, mas também para que a gente fale sobre a relação entre Bíblia e psique. E um bate-papo onde vocês podem participar, podem escrever aqui perguntas, fazer comentários, tá bom? Então, quero já perguntar para o Rodrigo o seguinte: Rodrigo, por que o diálogo entre a fé bíblica e a saúde mental é tão importante para o nosso tempo? Uhum. Como eu falei no início, Fábio, é uma alegria poder pensar esses assuntos, pensar esses temas. E como o Fábio disse, sintam-se à vontade para perguntar, comentar, dizer e a gente assim construir esse espaço juntos, né? Eu vou responder a sua pergunta falando sobre alguns pré-conceitos que existem em relação à saúde mental. O primeiro preconceito, primeiro não no sentido de importância ou de ser maior ou menor, mas algumas pessoas enxergam o cuidado com a saúde mental ou até a própria, olá, Débora, Olá, boa noite. psicoterapia como sendo um ato de fraqueza, ou seja, se eu procuro psicoterapia é porque eu não dei conta de sozinho resolver as minhas questões. E quando vamos para a igreja, isso piora um pouco porque o sofisma, o engano da mente é não tive fé suficiente, né? Então, por que fazer esse diálogo? Uma das razões para desmistificar mentiras ditas, repetidas, faladas, não só para pessoas, mas para nós mesmos, em relação à comunhão, ao cuidado. É, Somos sim falhos, somos pequenos, somos vulneráveis, precisamos uns dos outros. E a fé e a psicoterapia são bases que Deus deixou para que possamos nos ajudar e crescer como humanidade. Débora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você conosco. Muito Deixa obrigada, a gente mais Fábio, chique, mais Rodrigo. bonito. A gente fica mais chique, mais bonito. A Débora, ela é graduada em psicologia pela PUC Minas, mestre em psicologia social pela UFMG, especialista em psicoterapia fenomenológico-existencial pela PUC Minas e pós-graduada em logoterapia aplicada ao atendimento de casais e famílias pelo Núcleo Mineiro de Logoterapia. Assim como o Rodrigo, ela participa, é membro do CPPC, só que em Minas Gerais. A Débora, como eu disse para vocês, é organizadora do livro, uma das, Livro e Psique, da editora Ultimato. Débora, de maneira ampla, como nós podemos compreender a relação entre Bíblia e psique? Inclusive, eu conversei com uma moça hoje, ela falou assim, eu quero assistir a live. Mas o que é psique? De repente, na Ah, resposta, você poderia esclarecer para a gente? sim. Então, eu começo dizendo que Bíblia e psique humana têm uma relação profunda, até porque as narrativas bíblicas, elas atuam como um extenso território simbólico a ser examinado, investigado na compreensão dos processos de individuação psicológica.
Então, a Bíblia, ela, na verdade, apresenta princípios para o desenvolvimento saudável da psique. Mas o que é a psique? Então, falando assim de maneira breve, né, e simples, a psique humana é a totalidade da mente, né, que guarda as experiências subjetivas, o inconsciente, o consciente, né, as memórias, as emoções. E a psicologia, o estudo da psicologia busca entender a natureza humana, os processos adaptativos, o comportamento, né, a relação do indivíduo com o meio. Então, a Bíblia, ela oferta fundamentos para esse desenvolvimento, para o bem-estar da psique. Né? Eu queria lembrar aqui Romanos 12, 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita e tal. Bom, aqui nós somos alertados a cuidar das nossas experiências subjetivas, a nutrir adequadamente o nosso pensamento, né? Um outro exemplo também Efésios 4:32, né? Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Bom, aqui, qual que é o ensino? O ensino da paciência, o ensino da bondade, o ensino do perdão, o ensino das virtudes imbricadas com o bem-estar da psique. Então, no meu entendimento, a Bíblia é um repuxo de sabedoria para a psique humana. Muito legal ouvir isso. E te ouvindo, Débora, até lembrei de Provérbios 4:23, que fala, acima de tudo, cuide do coração, porque dele depende a sua vida. E podemos trocar, acima de tudo, Sim, da sua mente, das suas emoções, sim, da sua psique, porque de fato, sim. a vida depende disso. Uhum, uhum. No livro Bíblia e Psique, há 13 textos, capítulos, onde os pesquisadores, as pesquisadoras comentam sobre temas da psicologia, fazendo uma conexão de teóricos ou temáticas dentro da área da psicologia e da psiquiatria com a Bíblia. O Rodrigo ele traz um capítulo que fala sobre, que tem como título Wilhelm Reich, Profecia, Crítica e Cristo. Rodrigo, então você pode nos apresentar um pouquinho da história desse teórico, da história de vida do Wilhelm Reich, por gentileza? De maneira, claro, de maneira bem sucinta, ele nasceu na Áustria, 1897. Pai judeu, e aos 14 anos ele tem um dos grandes confrontos da vida, que é perder a mãe cometeu suicídio. 3 anos depois, o pai morreu de tuberculose e anos mais tarde, o irmão também de tuberculose. Então, Reich ele fica nesse ambiente de perdas, lutos presentes e constantes, tendo que cuidar de uma propriedade, de uma fazenda, e aí começa um ensino bem interessante. Por conta da guerra, de rumores de guerra, ele acaba perdendo essa propriedade e desenvolvendo dentro dele uma consciência importante, que para cuidar da vida emocional é necessário olhar também a vida política. Faço esse comentário para dizer que ao longo de toda a obra, Reich foi unindo psique com valores sociais, interpessoais e políticos, né? Ele experimentou a entrada de Hitler no poder, percebeu, né, toda a consequência e nessa trajetória toda ele conheceu Freud, né, teve uma relação de admiração, algumas tensões e discussões também por questões teóricas, né? Reich, depois de um tempo, mudou para a Dinamarca, deu aulas em Nova York, foi um peregrino que acumulou conhecimento, dividiu conhecimento, causou tensões relacionais, é uma figura polêmica e dos muitos legados que ele nos deixa, fica a psicossomática,
um olhar para a saúde integral, esse cuidado entre mente e corpo. Então, de maneira bem sucinta, esse foi Reich. Temos muito ainda, né, a falar sobre ele, mas é um rápido cartão de visita. Inclusive, tem muitas obras do Reich traduzidas em português, e tem uma que é maravilhosa, que é Escute Zé Ninguém, quero deixar a dica aqui de leitura, é uma das obras mais interessantes e profundas que eu já li. Agora eu quero também me dirigir a Débora, referente ao capítulo que ela escreve, que tem como título Sentido de Vida, Liberdade da Vontade e Vontade de Sentido. Conceitos basilares da logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, que também é um estudioso, foi um estudioso, e nós temos muitas obras dele em língua portuguesa. Então, Débora, nos ajuda a apresentar um pouco da história de vida do Viktor Frankl. Uhum. É uma história extensa também, né? Eu queria ter o poder de síntese do Rodrigo, eu acho que eu não tenho, viu, Fábio? Mas vamos lá, ele nasce em 1905, na Áustria também, né, em Viena, filho de mãe judia, da aristocracia, né, do judaísmo, e de pai judeu também, um homem muito dedicado à fé e que tinha por lema de vida: como Deus quer, eu aceito. Então ele foi criado dentro desse contexto, né? Já muito novo começa a Primeira Guerra e a família passa por muitas necessidades, né? Então Franco tinha 9 anos quando estoura a Primeira Guerra, mas antes disso ele tinha 4 anos quando ele teve o primeiro sonho, que foi um sonho extremamente significativo, que ele sonhou com a morte. Então ali começam as percepções dele das questões filosóficas e as primeiras dúvidas com relação ao sentido da vida, com 4 aninhos apenas, né? E depois, posteriormente, na obra dele, ele vai dizer que a morte dá sentido à vida, né? Com 16 anos ele decide cursar medicina, mas ainda falta um tempinho para entrar no curso, né? Ele entra no curso aos 19 anos, e ele conhece Freud. Então, quando ele estava com 16 anos, ele se aproxima intelectualmente das ideias de Freud e troca cartas com Freud. E ele manda, dentre essas cartas, um artigo que ele tinha escrito de reflexões sobre a origem da mímica, da afirmação e da negação. E Freud fica encantado com o texto de um menino de 16 anos e propõe para ele publicar na Revista Internacional de Psicanálise. É uma revista que existe até hoje, né? Então, Frankl tem o seu primeiro artigo publicado em uma revista internacional aos 16 anos, né? Aos 19 ele entra no curso na Universidade de Viena, e ele se afasta um pouco dos ensinos de Freud, porque ele tem algumas discordâncias sobre o enfoque da dinâmica intrapsíquica, do funcionamento psíquico que era proposto, né, na teoria psicanalítica freudiana, e Frankl pensa que a questão é uma tensão humana muito mais do ser e do dever ser, né? Bom, a vida dele vai seguindo, ele se forma em medicina, tem mais 2 aproximações teóricas que ele faz, né? Uma com o Adler, depois ele se afasta do Adler também, depois ele se aproxima muito do Rudolf Allers, que ele considera um tutor dele, tanto que ele não publica nada enquanto Allers não lê e, digamos assim, dá o aval, né? Bom, nesse período aí do Frankl na universidade, ele identifica que ocorre um grande número de suicídios de jovens, e os suicídios estavam acontecendo muito em função daquele período ali, né, de guerra, suicídio por questões políticas, sociais e tal, e ele funda um centro de aconselhamento
que consegue ter um sucesso muito significativo na redução do número de suicídios e até consegue zerar isso, sabe? Então, esse modelo de intervenção terapêutica foi copiado na Europa depois, né? Vou dar um salto grande aqui agora, né, para dizer que ele, num determinado momento da vida, teve que tomar uma decisão muito difícil, que em plena tomada da Áustria, né, pelo Terceiro Reich, ele recebe um visto americano e um convite para ser professor em universidades americanas, mas ele tem que tomar uma decisão difícil, deixar todos os pacientes, deixar a família, porque o visto era só para ele e para a esposa, e ele então opta por continuar. Uma decisão difícil, mas ele viveu dois fatos muito relevantes que o ajudaram a tomar essa decisão. Um foi um sonho, que ele chama de sonho profético, que ele sonhou com os pacientes psicóticos dele sendo encaminhados para a câmara de gás. E a outra questão, o outro motivo, foi que ele, na dúvida se ia ou não, ele entra numa catedral, Catedral de Santo Estevão, e para fazer as preces dele, e quando ele chega em casa, tem um pedaço de pedra em cima de um rádio, e ele pergunta ao pai o que era aquilo. E era um pedaço da tábua que continha os 10 mandamentos, né? E da sinagoga que tinha acabado de ser destruída, né, pelo Terceiro Reich. Então, o pai fala para ele, o que está escrito aí é honra teu pai e tua mãe. E aquilo foi o fator decisivo para ele permanecer. Então, ele passa por 4 campos de concentração, né? Tem a família dizimada, né? Perde a esposa, perde o pai, perde a mãe, trabalha em serviços braçais, trabalha também como médico nos campos de concentração. Um bom tempo depois, né, quando ele quando acaba, né, essa questão e ele é salvo, né, digamos assim, ele estava pesando 40 quilos, né, com febre tifoide, com uma febre absurda, e um tempinho depois ele descobre que a irmã tinha sido salva também e tinha migrado para a Austrália. E aí ele consegue reconduzir a vida, né, em meio a tamanho sofrimento, mas ele retoma o trabalho dele como diretor de uma clínica de psiquiatria em Viena e trabalha por mais 25 anos lá e conhece a esposa dele, tem a única filha que ele teve, né? Então é um pouco da história do Frank. Então, Eu ia dizer só que a obra dele, né, é constituída de um total de 39 livros. Débora, por onde eu começaria a ler o Frank? Rodrigo, desculpa, só para... Eu começaria pelo Em Busca de Sentido. Sim. Né? Tem várias edições, né? Tem títulos diferentes, um psicólogo em um campo de concentração, mas Em Busca de Sentido, ele faz um relato breve dessa tragédia pessoal, né? Transformada, tragédia transformadora, porque ele encontra sentido em meio ao sofrimento, não é? Ele não se deixa combalir pelo sofrimento, mas ele transforma a própria vida, né? Então, esse é um livro que eu aconselho. Rodrigo? Rodrigo? É no sentido assim, são duas pessoas que nasceram numa mesma região, numa mesma cultura, em épocas, são contemporâneos, mas cada um foi por uma linha. O Reich, uma pessoa inquieta, uma alma profética e
paradoxal, né? Muitos amam, muitos odeiam. O Frankl teve uma outra maneira, né, de lidar com. E o intuito aqui não é fazer juízo de valor, não é oferecer um julgamento, mas pensar que cada pessoa lida com a dor de uma forma. E é importante dar espaço para entender e respeitar. Alguns precisam explodir em agressividade, uma agressividade que com o tempo vai sendo moldada, outras pessoas vão aprendendo a transformar em cordialidade. Mas o resumo seria isso: cada psique introjeta, elabora e se recria, né? Cada psique lida com a dor de uma maneira. Uhum. Essa conversa me faz lembrar de um autor chamado Primo Levi. Ele tem uma obra Sim, chamada É Isto um Homem? é isso, Também, homem, uma interrogação, é. também no contexto da Segunda Guerra, e como que essa leitura tocou muito meu coração. É uma leitura humanizadora. Então, são pessoas que passam pelo contexto da guerra, passam pelo sofrimento, e grandes homens e mulheres tiram grandes lições. Não é Uhum. verdade? Rodrigo, você toca no seu artigo, no seu texto, sobre uma das obras do Reich, intitulada O Assassinato de Cristo, uma obra onde o Reich estabelece diálogos fortes com a religião. Que Uhum, marcas do ensino bíblico você identifica tanto na vida do Reich quanto nessa obra que ele escreveu? uhum, é. Eu vou parafrasear o Reich, ele não vai usar essas palavras que eu vou dizer, ou esses termos, mas ele faz uma provocação. É como se ele falasse que existe uma cultura religiosa, que pode ser judaico-cristã, e hoje podemos chamar de católica ou evangélica, e existe uma cultura bíblica. E aparentemente são duas culturas idênticas, mas ele coloca a diferença. E ele coloca que Cristo vem para propor e ensinar a cultura bíblica, que é a cultura do amor, do perdão, a importância de olhar o ser humano como humano, feito à imagem e semelhança de Deus, enquanto a cultura religiosa olha pela casca, julga, coloca critérios que ela mesma, critérios de perfeição, que ela não dá conta de alcançar. Aquilo que no Novo Testamento vemos com muita frequência, Cristo combatendo os fariseus, né? E não apenas pela seita, né? Porque assim, tínhamos os zelotes, os fariseus, saduceus, essênios, mas independente, escolhendo apenas os fariseus. Essa representação de, segundo Reich, uma hipocrisia que prega verdades, mas vive algo totalmente diferente. Então, tá mais uma vez uma alma inquieta, né, uma psique inquieta, como a do Reich, que olha o discurso de Cristo, acha fantástico, vê que quem matou, quem assassinou Cristo, não foram bandidos marginalizados, mas foram religiosos, né? E ele provoca essa religiosidade, né? E mais uma vez, assim, resumindo, deixando bem claro que existe uma cultura bíblica, uma cultura mental, de entendimento, de hábitos, proposta por Cristo, e uma outra criada por pessoas em nome de Deus, mas que não representam Deus, que não representa Deus. Acho muito bonito no seu texto quando você coloca que o Reich trabalha a ideia de que Cristo é o verdadeiro líder, que não vem para violentar, que não vem para matar, mas sim para orientar e dar sentido para a vida das pessoas. Muito legal essa ênfase no E texto. como este olha muito para a política, ele deixa bem claro que algumas lideranças políticas acabam caindo para extremos. O primeiro é o da omissão e o segundo da repressão. E Cristo não era omisso, pelo contrário, né? Ele se posicionava. E ele sabia também a forma certa de confrontar. Era através da consciência e sem querer assim, esticar demais a minha resposta, mas quando vemos no finalzinho do livro de João, João 21, né, Pedro sendo confrontado por Cristo, e ele é confrontado através de três perguntas. Cristo, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Ele vai fazendo um joguinho com as palavras gregas. É como se ele usasse primeiro a palavra ágape para depois usar a palavra filéu. Né? Em outras palavras, Pedro, você me ama de forma perfeita? Aí, Pedro, eu te amo de forma imperfeita. Pedro, você me ama de forma perfeita? Eu te amo de forma imperfeita. Aí Cristo inverte. Pedro, você me ama de forma imperfeita? Aí ele é confrontado e diz: o Senhor sabe todas as coisas, né?
Lembrando que a gente vem de uma sequência onde esse Pedro mostra arrogância diante dos colegas, irmãos e amigos, falando que eles podem até te negar, Senhor, eu nunca vou negar. E esse é o líder perfeito, né, que Reich aponta. O líder que confronta, ele não é omisso, mas ele não confronta esmagando uma pessoa. Ele confronta oferecendo consciência. Ele confronta através de diálogos. E é esse o modelo que precisamos para a política e também para outras instituições. Obrigado, Débora. Fala então também sobre as marcas do ensino bíblico identificáveis na vida do Viktor Frankl e na sua teoria criada chamada logoterapia. O que é isso? Uhum. Então, o Viktor Frankl, ele foi criado no judaísmo e nele morreu, né? Então, assim, é importante ressaltar que o judaísmo, ele norteia todas as fases de vida da pessoa, do trabalho ao modo dela viver, né? Acompanha o judeu do nascimento, né, do berço até a sepultura. Então, a vida de um judeu é baseada no ensino e na aplicação da Torá, né? A crença central do judaísmo é a existência e a unicidade de um Deus único e considera-se mais importante o que Deus faz e o que Deus espera do ser humano. Então, esse é a toada, digamos assim, na qual Frankl foi criado, né? Ele era um homem de muita fé e por causa dessa fé ele conseguiu viver as atrocidades e passar, né, pelas mazelas que ele passou nos campos de concentração, dando sequência aos escritos dele, mesmo lá, ele dava sequência aos escritos, sobreviveu, não é, e continuou a vida dele, né, produtiva, né, do ponto de vista da intelectualidade, do trabalho, das relações interpessoais. Ele sempre fazia as orações dele. E essas orações eram diárias, né, e ele também guardava os mandamentos bíblicos, né? O amor ao próximo é uma marca distintiva de Frankl. Todo mundo que convivia com ele, com a família dele, falava, comentava sobre isso, sabe? Sobre como ele era um homem gentil, como ele era agradável, como ele tinha essa característica, né, de considerar o outro, como ele era uma pessoa educada, né? Então, muito relevante no judaísmo também é fazer o bem e socorrer pessoas pobres e também os estrangeiros, né? Frankl, ele fez isso no cotidiano do exercício profissional dele. Ele atendia, independente da pessoa ter dinheiro para cobrir os custos da consulta dele ou não, ele estava atendendo, né? Na logoterapia, Frankl apresenta sua teorização sobre os valores, né? Então, eu penso que essa teorização que diz respeito à escolha humana, né, que se relaciona com a responsabilidade, facultando a identificação com outros seres humanos, eu penso que essa teorização guarda muito desse percurso dele no judaísmo, né? Então, ele vai falar sobre os valores de criação, né, que cada pessoa é única em seu ato criativo, que o relevante é como a pessoa cria, qual o sentido que faz a criação, e o ser humano está continuamente criando, né, criando coisas, criando situações. Depois ele vai falar dos valores de experiência, que são valores que se realizam no amor, na beleza, na verdade, na experiência de sair de si na direção do outro, na direção do mundo, da vida, né? Então, o amor pelo outro ou por uma causa, as experiências estéticas, a valorização do outro, né? Tudo isso está dentro dos valores de experiência. E quanto mais relevante a experiência, Frankl vai afirmar isso, né? Mais expressiva será a capacidade de resolver as questões do cotidiano da vida.
né, de resolver conflitos, sofrimentos, né? E por fim ele vai falar dos valores de atitude ou de orientação, né, que são os valores atitudinais que representam a forma como o ser humano responde e se desenvolve diante de situações difíceis, e aqui ele diz que especialmente diante do sofrimento, né? Então, refere-se ao modo como se processa, né, a escolha do enfrentamento da situação ou da condição da dificuldade vivencial, né, experiencial, né? Estou vendo aqui que o Ageu acabou de escrever, né, sobre a coerência entre os valores e a vida do Frankl. De fato, né? Estou para ver pessoa mais coerente, né, assim, na aplicabilidade da teoria construída, né? Então, Até Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito, ele, na obra e na convivência, tinha a mansidão, a bondade, o domínio próprio, a paciência. Ele sim, demonstrava isso, de fato, né? sim, verdade, Rodrigo, né? Então, assim, o encontro do sentido, né, a gente identifica na própria existência dele, né, que transforma a dor em aprendizado e sofrimento, né, uma tragédia a vida, mas transformada em aprendizado e crescimento. Eu acho lindo no seu texto, quando você, Débora, enfatiza que o Frankl, ele diz a importância da transcendência. O ser humano, por si só, ele não se realiza. É preciso que ele vá para o mundo, que ele vá ao encontro das Uhum, pessoas, que ele dialogue com a sim, realidade. Isso é muito bonito, pensando em alguém que sofreu tanto que poderia ficar ensimesmado, mas alguém que tem a uhum, coragem de pertencer, de se entregar. Isso é muito forte, sinto como muito o momento da leitura. E Argel, é muito bom estar contigo aqui nessa live, participando conosco. Quem sabe numa próxima você é o nosso convidado aqui, fica já o convite. E ele também faz um comentário sobre o Primo Levi, a obra que nós citamos há pouco, É Isto um Homem? E o Argel uhum, comenta, essa obra retrata práticas desumanizadoras no campo de concentração, os oficiais e guardas nazistas submetidos, identificados com a maquinaria impessoal que não reconhece o outro como humano, pois eles mesmos perderam a própria alma. E eu lembro que o Primo Levi ele é aquele que preserva a alma nesse contexto e tenta ter um olhar diferenciado em relação a tudo aquilo que está vivendo no campo de concentração. Rodrigo, eu quero também trazer mais uma Fábio, pergunta. Fábio, Pode deixa eu falar, só Débora. te interromper um Sim, pouquinho. Eu queria dizer à que vontade. esse livro nasceu no coração do Agil, né? Queria só lembrar disso, tá? Sim, inclusive, repetindo o que eu disse no início, ele é um dos organizadores da obra. Sim, sim. Agil, parabéns, viu? Agil e Débora, Rodrigo, essa obra está muito legal. Já tenho indicado ela para os meus amigos aqui no Instagram, para o pessoal da psicologia, e vou continuar indicando porque eu tenho lido e tenho gostado bastante. Obrigada. Rodrigo, considerando os desafios e as crises do tempo que nós vivemos, como você percebe a, a relação entre religiosidade e adoecimento psíquico? Será que a religião nos adoece? Como? Olhando para o adoecimento, tem uma brincadeirinha que nós fazemos na matéria de psicopatologia, que é ao explicar o sadismo e o masoquismo, né, de maneira bem assim, breve. O que é o masoquista? É aquela pessoa que pede a dor. Ela tem prazer na dor, né? O sádico tem prazer em oferecer. Qual é a charada? Se o masoquista pede dor, e essa dor pode ser a humilhação, a rejeição, a opressão, a falta de liberdade, né? Se o masoquista pede dor, o que o sádico faz? Nossa tendência é dizer ele oferece a dor. Mas a resposta correta é: o sádico não oferece a dor porque o prazer dele está em não dar aquilo que o outro pede. E isso de alguma maneira atrai o masoquista. Ele pede de novo dor e o sádico não oferece. E começa ali uma relação de uma dependência até o momento em que o masoquista para de pedir dor.
E aí nessa hora o sádico se interessa por ele, vai atrás e como quem vai atrás de uma presa social, né? Ele enreda de alguma maneira para tentar oferecer uma dor que atraia ele, né? Por que usar essa comparação e falar desses termos sadismo e masoquismo? Porque quando Reich aponta as críticas não para a cultura bíblica e não para a proposta de Cristo em relação à igreja, mas quando ele aponta críticas para a religiosidade, é isso que ele está falando. É uma liderança sádica que encontra um corpo de pessoas, uma multidão masoquista. E essa multidão pede dor. Que dor? Aquelas que foram citadas. A dor da humilhação, a dor de você vai me dizer o que eu devo fazer e não me dá a capacidade de pensar ou expressar o que eu acho. E essa relação fica por um tempo, até um momento que aquela multidão se afasta e a liderança sente falta e dá um jeito de enredar de uma outra maneira. Então, em resumo, e de maneira assim, pessimista e claro, que esse viés patológico não é ele não representa o todo, tá? Mas representa boa parte das religiões. Essa relação de controle, onde uma liderança sádica vai e de alguma maneira seduz, e uma massa se deixa seduzir, tudo isso é o que Cristo combateu, né? Não é apenas aquilo que Reich criticou, é o que Cristo combateu e isso também o levou à morte. Claro, ele morreu pelo meu pecado, resposta corretíssima, mas ele morreu porque ele colocou o dedo na ferida. E ele deixou bem claro para aqueles religiosos que eles eram sádicos e que eles estavam oprimindo. E falava para as pessoas: vocês estão se deixando serem oprimidas. Né? Vamos rever, porque o reino de Deus ele age de uma outra forma. É com base no amor, na compreensão. É aquela liderança que até confronta, mas confronta com base na lei da consciência. Mais um comentário do Ageu. Reich e Frankl se complementam teoricamente. Ambos, judeus, vítimas do sistema político diabólico, encontraram respostas para a existência humana no espírito da palavra bíblica. Que comentário muito pertinente, muito bonito. E é isso que nós estamos tentando fazer também, Ageu, num tempo como o nosso, com as nossas crises, desafios, também com sistemas diabólicos, instituições, com sádicos, masoquistas. Nós queremos nos amparar na palavra bíblica em busca da realização desse sentido. Não é verdade, Débora? Sim. Desculpa até interromper, Fábio, mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela confronta toda e qualquer psique. Ela acolhe, né, toda e qualquer pessoa, mas ela também confronta. E pensando essa questão política, a Bíblia confronta direita e esquerda. A Bíblia ela não é partidária nesse sentido, né? Então é importante lembrar que a Bíblia, ela é supracultural, ela é atemporal. Então ela está acima de toda cultura, ela é aplicada a todo o momento e ela é assim porque é a palavra de Deus, né? Uma palavra viva. E esse destaque que o Ageu coloca também, que eu tinha observado, que o Rodrigo cita, é o problema de todos os tempos, o sadismo e o narcisismo que ronda as lideranças religiosas e políticas. Como a gente convive muito com isso. Aí nós entendemos aqueles líderes religiosos, e eu sou evangélico, então eu falo os pastores, muitos deles, que impõem o legalismo, que tem uma voz autoritária, e a igreja cheia, lotada de pessoas ali. Então essas pessoas seriam os masoquistas que acabam se alimentando dessa dor, né, nessa ótica do Reich trazida pelo Rodrigo. Débora, considerando também os desafios e as crises do nosso tempo, assim como eu perguntei para o Rodrigo, mas eu quero que você responda isso a partir da contribuição da logoterapia para o mundo atual. Para os dias de hoje, como que ela pode nos ajudar? Bom, essa é uma questão bem puxada, né, Fábio? Pensando no tanto de desafio que a gente tem, né? Faz um resumo Mas, só para assim, a gente ter esperança. Sim, mas existe esperança, né? A logoterapia, eu posso citar algumas coisas, por exemplo, a contribuição no enfrentamento do vazio existencial.
né? Porque a identificação da vontade de sentido, ela contribui e auxilia nos processos de construção de sentido, né? Outra questão muito relevante é a perspectiva preventiva do suicídio, né? Frankl foi muito bem sucedido em intervenções terapêuticas nessa direção, né? Então, porque a logoterapia, ela aponta, mesmo em momentos assim de extremo sofrimento, a possibilidade do encontro do sentido, da promoção da resiliência, do vincular-se à esperança, né? Uma outra, uma outra possibilidade também é a questão do desenvolvimento da responsabilidade. São dois termos muito caros ao Frankl, né? Que é liberdade e responsabilidade. Então, ele vai dizer, né, que a responsabilidade permite a pessoa implicar-se do seu papel na vida, realizando escolhas construtivas e assumindo responsabilidade sobre sua própria existência. Acho que eu posso falar de mais uma questão aqui, que é a promoção do deslocamento, do foco da existência, que você já trouxe essa ideia, né? A logoterapia fala muito sobre isso, né? Frankl vai dizer que deslocar-se para fora de si, né? A isso ele deu o nome de autotranscendência, possibilitando um olhar mais ampliado sobre a vida, sobre as pessoas e até sobre si mesmo, né? Essa também é uma contribuição relevante da logoterapia nesses momentos atuais, né? Uma Débora, aplicação por esse tempo. e um olhar seu sobre o Frankl, relacionado à questão da tensão. Quando o Frankl diz que o ser humano ele precisa viver na tensão. Não dá para viver no conforto. Acho bonito isso também e desafiador. Nossa, muito, porque a tensão, é interessante isso, que ela não pode ser excessiva, porque ela se for excessiva, ela rompe, né? Ela traz desconforto, se ela for excessiva, ela é distônica, né? Mas se ela for ali no bom limite, ela promove o movimento, né? Promove a busca, promove o sair de si, né? Então, tem, digamos assim, Fábio, que tem uma manha na tensão. Lembrar da metáfora das cordas de um violino, de um violão, precisa da Sim. Muito correta. bem. Muito Aham. bom. Gente, que papo gostoso, ficaria a noite inteira aqui com vocês. Mas já vamos encerrar, tá bom? Quem quiser acompanhar ah, essa live, ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube Fábio Mendes, Bíblia e Teologia. Tá bem? Vocês podem buscar ali ou me perguntem aqui, inbox, que a gente conversa um pouquinho e eu mando o link para vocês. Rodrigo e Débora, vocês querem fazer algumas considerações finais do nosso encontro? Gostaria de falar primeiro, Débora? Eu quero agradecer, é um privilégio estar com o Fábio, com o Rodrigo e poder discutir ideias e aprender com vocês. Muito obrigada. Eu também quero agradecer e lembrar de uma fala do Ageu antes do livro, quando o livro estava ainda sendo gestado, né? Me chamou muita atenção. Uma vez ele veio para Marília e falando para psicólogos, falando para profissionais da saúde, ele colocou que, infelizmente, existem rótulos, estigmas de que os teóricos da psiquiatria e da psicologia ou são ateus, ou eles eram contra todo tipo de religião e Deus, e aí é aquela série de ideias distorcidas. Mas essa obra, Bíblia e Psique, deixa bem claro que os teóricos beberam na fonte. Para entender que a humana é necessário, né, beber nessa fonte chamada Palavra de Deus, que, como foi dita, ela veio para acolher a humanidade e, ao mesmo tempo, confrontar a humanidade, dar responsabilidades, a exemplo do que a Débora disse, em relação a Frankl, e nos conduzir a boas tensões. E é uma alegria falar sobre essa obra com vocês.
É muito legal saber que a Bíblia ela é uma referência para a vida do Ocidente, para o pensamento, para o comportamento, para o sentimento ocidental. Tanto a psicologia, como vocês têm enfatizado, e eu sou da área da literatura. A literatura ocidental ela passa necessariamente pelo texto bíblico. Tem inúmeras obras que tratam sobre isso. E eu quero agradecê-los. Débora, você é maravilhosa, aprendi demais. A pessoa muito legal, simpática. E Rodrigo, meu amigo, sempre bom estar com você. Mais uma vez, receba meu abraço. E eu quero agradecer também ao pessoal que nos assiste. Tem o pessoal já agradecendo aí. Foi muito bom a presença de todos vocês. E até os nossos próximos encontros. Um grande abraço para todos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Com Deus, como dizemos os mineiros, com Deus. Tchau, tchau.